Bom dia. Hoje, dia 11 de março, segunda-feira, 6:30 da manhã, nossos devocionais aqui todos os dias, né? E hoje nós vamos iniciar um novo tema. E o tema dessa semana é Mulher Equilibrada. Eu acho que é um tema bem propício para os dias de hoje, né? Igual eu estava falando, o tempo está passando tão rápido que, enfim, se a gente não parar para analisar, para olhar para dentro mesmo, a gente vai vivendo os dias de estresse, aqueles dias de desespero, né? A gente tem que estar muito bem alinhado para onde que a gente está indo, o que, que a gente está fazendo. E hoje, para iniciar esse tema, nós vamos falar sobre fundamentos do equilíbrio. E nada mais, nada menos, a nossa maravilhosa Amanda Lima, né? Que adora trazer conhecimentos profundos aqui para esse café com reflexão. Irá iniciar esse tema incrível e é com você, minha linda. Amém. Bom dia, meninas. Começando uma nova semana com tudo, um novo assunto, né? Durante essa semana, eu acho que durante essa semana nós vamos falar sobre a mulher equilibrada, né? O que é essa mulher equilibrada? E aí eu fui pesquisar o que é equilíbrio, né? O equilíbrio, na física, fala que é o estado de um corpo quando todas as forças que atuam sobre ele são nulas. Ou seja, quando todas essas forças somadas, elas são exercidas sobre a pessoa ou objeto, ela vai dar sempre zero, né? E aí eu fiquei pensando, assim, não sou muito boa em física, né? Essa lei de Newton, mas aí, em resumo, para que um corpo ou um objeto ele esteja em equilíbrio, ele precisa estar numa posição de repouso absoluto, ou então ele precisa estar numa velocidade constante, né? Então, existem dois tipos de equilíbrio na física, que é o equilíbrio estático, quando ele está parado, quando ele está em repouso, e existe também um tipo de equilíbrio dinâmico, que é quando esse corpo ele está em movimento, ele está numa é como se um carro em movimento, está numa estrada plana e ele está andando sem pressa, mas de forma constante. E quando fala no equilíbrio, existem três tipos de equilíbrio na física. Existe o equilíbrio estável, né, que é quando esse corpo, ele, ainda que ele se movimente, ele regressa ao, ao ponto de equilíbrio, aquela posição inicial. Então, um exemplo disso é o João Bobo, né, que a gente soca o João Bobo, a gente faz o que quiser com o João Bobo, ele cai, mas ele volta, ele sempre está naquele ponto de equilíbrio, ele sempre está fincado ali naquele ponto, naquela posição inicial dele. E aí também existe o equilíbrio instável, que é quando esse corpo ele começa a se movimentar numa posição, ele se afasta, se movimenta tanto da posição de equilíbrio que, que ele não volta. Aonde ele para, ele fica. Um exemplo disso é o peão. Aquele peão que as crianças gostam de usar, que joga no chão e ele começa a rodar. Aí o peão roda, 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 ele fica ali equilibrado, rodando, 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 mas chega um ponto que ele perde a força e cai. E aonde ele para, ele fica, né? E aí existe um outro tipo de equilíbrio, que é o equilíbrio indiferente. Esse equilíbrio indiferente, ele ocorre quando o corpo ele se movimenta e ele se mantém equilibrado, independentemente para onde jogue ele. É como se fosse colocar uma bola em cima de uma mesa, e aí, geralmente, aquelas bolas, existem uns jogos de, eu não sei o nome daquilo, mas
se a gente colocar uma bola em cima da mesa, para onde a gente levar, ou no campo, você pode perceber que ela vai para onde chutar ela. Ela vai para onde você joga ela. Então, esse é um equilíbrio indiferente, né? Então, se a gente for levar para a nossa vida hoje, esses três tipos de equilíbrio, se eu for colocar na minha vida hoje, se eu for fazer uma analogia com a minha vida hoje, quem eu sou nessa dinâmica? Quem você é nessa dinâmica? Você é o João Bobo? Você é o peão? Ou você é essa bola em cima do tabuleiro, em cima de uma mesa ou em cima de um campo de futebol? Quem é você quando a gente fala de equilíbrio hoje? E aí, durante essa semana, a gente vai começar a pensar o que é ser uma mulher equilibrada de fato, né? Como que a gente pode ter esse equilíbrio? Como que a gente pode se equilibrar em todas as áreas da nossa vida? E o nosso versículo de hoje está em Provérbios 31:25, que fala assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então, de novo, novamente, a gente está falando sobre a mulher virtuosa. E aí eu quero começar falando sobre a força. Quando eu comecei a falar do equilíbrio, né, com fundamentos na física. Então, olha só, né, o que Isaac Newton descobriu era uma coisa que já existia na Bíblia, era uma coisa que, claro, Deus já sabia, né, Deus sabe de todas as coisas, e isso, é, essa força, ela é capaz de alterar esse corpo, né, que está em repouso, ou esse corpo que está em velocidade constante. E essa força dentro da física, a força dentro da física, ela é um elemento fundamental para que coloque esse corpo em movimento, né? Ela pode acelerar esse corpo, essa força, ou ela pode até mesmo deformar, dependendo de como essa força ela vai ser usada. Então, a força, ela quer dizer o quê? É a capacidade é a capacidade de desenvolver determinada tarefa. E aí, quando a gente vai buscar no Google lá, o que dizer força? A força ela está ligada com poder, com a energia, com impulso. Então, a mulher virtuosa, para que ela esteja em equilíbrio, para que ela esteja em movimento, no movimento constante, né? Ela se veste de força. Ela usa essa força ao seu favor. E aí, quando fala a força e a dignidade são os seus vestidos. Ninguém, a mulher virtuosa, ela não está nua em nenhum momento, a não ser na sua intimidade. Então, dentro da sua casa, ela está com vestido, quando ela sai, ela está com um vestido. Então, eu penso que o tempo todo ela está consciente dessa força que ela tem e da dignidade que ela carrega. Então, em todos os momentos, ela é intencional em tudo que ela faz. E aí, ela sabe, essa mulher virtuosa é você e sou eu. Essa mulher virtuosa, ela não é distante. Essa mulher virtuosa somos nós, né? A gente precisa entender que essa mulher virtuosa sou eu. Fale aí, essa mulher virtuosa sou eu. E eu carrego uma força. Eu carrego uma força. Então, essa força, ela vem de Deus. Essa força é que nos dá a capacidade de caminhar cada dia. Eu entendo que a vida da mulher virtuosa não era uma vida perfeita. Eu tenho certeza que ela também enfrentava dificuldades.
ela tinha muitos compromissos, né? Muitas coisas para alinhar, para manter ali. É como se fosse aquele equilíbrio de pratos, ficar equilibrando aqueles pratinhos ali, rodando um, indo para outro. Então, sozinha a gente não consegue. Sozinha a gente não tem essa força. Sozinha a gente não consegue desenvolver algo tão grandioso. Primeiro, eu penso que ela reconhece que essa força, a confiança dela vem de Deus e que sem Deus ela não pode fazer nada. Então, daí vem essa força. E aí, outra coisa, eu quero falar sobre a dignidade. A dignidade, ela é uma qualidade moral, é algo que a gente tem, é uma consciência de valor, né? A mulher virtuosa, nós devemos saber que nós merecemos ser honradas e respeitadas aonde a gente chegar e aonde a gente estiver, dentro da nossa casa, na sociedade, com as outras pessoas. E, primeiro de tudo, nós precisamos ter essa honra e respeito por nós mesmos. Nós precisamos andar vestidas de honra e respeito, né? Então, lá na época do Império Romano, existia os dignitas, dignitas. Esses dignitas eram quem? Quando se mandava levar uma mensagem para outro povoado, para outro reino, essas pessoas, elas tinham a responsabilidade de levar essa mensagem, mas elas iam como embaixadoras do próprio Império Romano. Quando chegavam lá, elas eram recebidas com honra e respeito, como se fossem o próprio imperador. E aí, além de elas serem recebidas com honra e respeito, elas também tinham que se portar como se fossem o próprio imperador. Elas deveriam ter um comportamento de realeza, um comportamento de honra e respeito também com os outros. E assim somos nós aqui na Terra, né? A Tâmara, a Ju, a Regina, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós fazemos parte da realeza. Nós somos as embaixadoras de Cristo. Então, como é que a gente está vestindo essa dignidade conosco, comigo? Como é que eu visto essa dignidade comigo? Como é que eu estou vestindo? Que vestido é esse? Né? Um vestido bem trajado, um vestido de linho, um vestido de rendas, aqueles vestidos lindos que a gente vê por aí? Ou é um vestido todo rasgado, um vestido que está precisando de reparos? Né? Como é que está essa vestimenta da dignidade? E como é que as pessoas estão olhando para a gente? Será que essas pessoas estão olhando com respeito? Estão olhando com honra? Estão olhando para a gente e vendo que nós somos imagem e semelhança de Deus? Como é que está o ponto de equilíbrio sobre a dignidade? Como que a gente está vivendo essa dignidade de fato? Então, isso tem muito a ver, gente, com a nossa identidade e propósito. Então, a mulher virtuosa, ela tem uma identidade formada. Nós temos uma identidade formada, nós sabemos qual é o nosso propósito aqui na Terra. E quando eu tenho uma identidade, eu sei o que eu sei que eu mereço uma vida plena, uma vida que não seja disfuncional. As minhas áreas, claro, não precisa estar uau, 10, mas elas podem estar em equilíbrio. Eu mereço viver a plenitude já aqui na Terra. Então, é, nós, mulheres virtuosas, nós merecemos viver todas as áreas da nossa vida com honra e com respeito, né? Inspirando pessoas, para que as pessoas vejam a gente e se inspirem em nós. Elas vejam aquela ali é uma mulher honrada, uma mulher de respeito. Eu quero ser igual a ela, né? E aí essa mulher também, ela,
por que que ela anda com a dignidade? Por que que ela tem uma dignidade? Quando eu falo lá do João Bobo, o João Bobo, ele leva os socos, né? Vem uma força que impulsiona ele, mas ele volta, ele tem um peso ali que fica fincado no chão, né? E ele volta ao seu ponto de equilíbrio. E fazendo uma analogia com a nossa vida, esse ponto de equilíbrio são os nossos valores. Como a Tâmara começou a falar antes, lá no final, se eu não tiver as coisas alinhadas, eu me perco no tempo, eu me perco na minha vida. Então, os nossos valores, eles precisam estar alinhados. Quais são os valores que são inegociáveis para a gente? Quais são os valores que quando eu chegar lá na minha velhice, lá no auge da minha vida, quando eu realizar os meus sonhos, eu vou querer que estejam agarrados em mim, né? Porque às vezes a gente quer tanto, tanto, tanto as coisas, realizar sonhos, isso e aquilo, e aí a gente foca tanto naquilo e acaba saindo do ponto de equilíbrio, como o peão, né? A gente vai, 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 e quando vê, os nossos filhos estão distantes, o marido já foi embora, é, não tem mais ninguém perto de nós. Então, quais são os valores inegociáveis da mulher virtuosa? Quais são os seus valores inegociáveis? Algo que você não quer de jeito nenhum largar, algo que você não consegue viver, que é a sua mola propulsora, que é o seu combustível para chegar onde você quer. E essa mulher virtuosa, eu penso também, eu penso não, tenho certeza que essa mulher virtuosa, ela sabe dos princípios bíblicos, ela conhece as escrituras. Porque se eu não conheço as escrituras, se eu não conheço a verdade, eu não sou liberta. Se eu não conheço a verdade, eu não consigo ter a confiança nesse Deus, e eu só consigo ter intimidade com o Senhor quando eu, de fato, me mergulho nas Escrituras e fico remoendo elas o dia inteiro. Então, se eu não tenho força, eu tenho que ir para as Escrituras, eu tenho que ver quem é o Deus que vai me dar a força, né? Eu tenho que ver que eu tenho um Deus que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem eu, de quem eu terei medo, né? Essa mulher virtuosa, eu penso que ela está o tempo todo nos pensamentos dela, quando ela está exercendo a função dela, ela sabe quem é o Deus que ela carrega. E mesmo que ela se sinta com medo, mesmo que ela não se sinta corajosa, a palavra vem e diz: sejam fortes e corajosos, né? Essa mulher virtuosa, ela conhece as escrituras, ela sabe cada verdade que carrega ali. Uma das minhas passagens preferidas é: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, todas as vezes que nós estamos precisando dessa força, nós devemos buscar nas Escrituras essa força, porque a verdade, ela nutre a gente, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, eu penso que essa mulher, todos os dias, ela se nutria da palavra de Deus. E essa capacidade de a gente desenvolver todas as tarefas do dia, ela só pode vir através do Espírito Santo, sabe? Através da direção de Deus. Eu preciso entender, de fato, quem é Jesus na minha vida, o quanto que eu preciso dele, né? O meu Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode fazer todas as coisas. E aí eu vou lá para o e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Essa mulher, ela não tem preocupação, ela sabe o Deus que ela serve. Ela sabe que o Deus dela é grandioso para fazer infinita mais do que ela pensa ou do que ela imagina.
ela sabe as promessas que ela carrega. Às vezes, nós temos sonhos, nós temos metas, nós temos objetivos, tudo, e quando a gente vai compartilhar com outra pessoa, as pessoas falam assim, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas elas falam assim, não, que isso, não, a vida é isso mesmo, para que tu vai gastar tanta energia tentando fazer isso, tentando querer isso, e não sei o quê, eles jogam assim um balde de água fria na gente. E isso aconteceu muito comigo, por muito tempo. E aí eu começava a contar meus sonhos para os outros, as minhas metas, e aí os outros diziam, não, isso daí não é para ti não, não sei o quê. E aí eu ficava desanimada e acabava paralisando. E aí eu comecei o Espírito Santo, ele começou a ministrar em mim. E eu comecei a lembrar das visões que eu tive, do que Deus me mostrou, e eu comecei a trazer na memória todas as promessas que estão na Bíblia e que não são só para quem está famoso no Instagram, não é só para os pastores que estão no púlpito. Essas promessas são para todas nós. Então, é, ainda hoje, às vezes as pessoas vêm falar coisas, não, isso daí não é para ti, isso daí eu acho que não é esse o caminho, mas eu tenho que ter, e aí eu comecei a ter convicção que eu andava debaixo de uma promessa. Então, essa mulher, mulher virtuosa, eu já declaro sobre a minha vida, eu carrego promessas. Eu tenho que ter convicção das promessas que Deus deixou para mim. Então, se eu tenho convicção, se Deus me mostrou coisas que eu vou viver, então é debaixo disso que eu devo andar. Não interessa o que os outros estão falando, mas eu preciso, né, me revestir de força e dignidade sempre, confiando no que eu sou. E quando fala lá das soma das forças, o que a gente deve fazer? O corpo ele está equilibrado quando a soma das forças elas estão trabalhando de forma funcional, de uma forma essa mulher eu penso que essa mulher virtuosa para estar equilibrada ela tem que focar, nós temos que focar no que é bom em nós. Qual é a nossa capacidade, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas forças, né? Focar no que é bom, focar nas nossas habilidades, não focar não no que a outra está vivendo, não focar nas coisas, nos talentos dos outros, mas focar no que a gente tem, porque Deus colocou um tesouro em cada uma de vocês, Deus colocou uma habilidade especial, colocou qualidades que não tem, é uma combinação única, não tem outra mulher, é algo que só você vai conseguir exercer. Então, nós precisamos valorizar quais são as nossas forças. E aí, quando essas forças elas estão trabalhando a nosso favor, aí sim a gente pode encontrar o equilíbrio. O equilíbrio é e se você não sabe qual é a sua força hoje, peça para o Espírito Santo te revelar qual é a força, né? O Senhor, eu quero viver sonhos, eu quero que a minha família seja assim, eu quero ter um casamento assim, eu quero que meu trabalho seja assim. Quais são as forças que eu posso desenvolver, Senhor, para que eu encontre esse equilíbrio, né? Porque assim, e tem outra coisa também, quando a gente está fazendo uma força e se sentindo cansada com o próprio braço, então isso não é de Deus. Quando a gente está, Deus, ele não está, vamos dizer assim, ele não retém as coisas para gente. Ele não retém, ele está dando o tempo todo essa força para gente. Né? Então, só basta a gente entender qual é a minha força, o que eu posso desenvolver aqui para ajudar os meus filhos, a minha família, quais são as habilidades que Deus me deu para isso. Então, isso também tem a ver com autoconhecimento, né? É, primeiro, tem a ver também com autoconfiança, mas para que eu tenha uma autoconfiança, primeiro eu preciso
confiar em Deus, eu preciso saber que tudo vem dele, eu preciso saber que ele é a minha fonte de força, é ele que me devolve a dignidade, ainda que um dia eu tenha sido envergonhada, é ele que vai me dar essa dignidade. Tudo vem dele, para que depois, porque quando eu confio em Deus, de fato, é que eu desenvolvo a minha autoconfiança. Então, meninas, alguém quer falar alguma coisa sobre o equilíbrio, sobre o que é ser uma mulher equilibrada com força e dignidade? O microfone. Eu penso que você falou muito bem, pontuou, né? Muito bem pontuado, viu? E é sobre isso, né? Sem Deus, nada somos. Alguém quer comentar alguma coisa? Como eu falei, né? A Amanda, ela traz muita profundidade. Quando termina a reflexão da Amanda, a gente fica só refletindo, porque é muita informação, Exatamente, a gente fica fazendo download aqui. né? A gente fica processando, nossa, porque traz perspectivas de outras fontes, né? A Maria Selma, pode falar, minha linda. Tá sem o microfone. Ah, tá. Amanda, bom dia, meninas. Parabenizar a Amanda, você fala muito bem, você é muito usada, tenho certeza que é de Deus. O dia que você ministra eu acho maravilhoso, muito lindo. Não que as outras não, mas eu sinto muita unção a sua fala, no que você fala. E sim, a gente tem que estar buscando. E assim, o princípio do equilíbrio vem de Deus mesmo. Se a gente for lá focar nas escrituras e buscar, a gente se torna uma mulher equilibrada. É claro que a gente tem uns momentos de declínio e tudo, mas tem que estar buscando, esse negócio, tem que ter em constante movimento, buscando melhorar, né? Parabéns, Amanda. Amém. Obrigada, amém, gente. Amém. Tudo bem, tudo é para Deus, né? Quando a gente está buscando, ele nos dá tudo. Ele traz a verdade. Quando eu falo do equilíbrio, ontem eu ri muito. Eu dizia, Senhor, tu me pegou agora aqui, hein? Nesse equilíbrio. E aí eu comecei a trazer na memória o quanto que eu avancei, né? Que eu era uma pessoa que gritava, eu era uma pessoa disfuncional, gritava com as minhas filhas, com o meu ex-marido, não sabia quem eu era, eu tive assim vários picos de ansiedade, de depressão. Então, uma coisa que eu posso dizer, afirmar com plena convicção é que Deus pode mudar todas as coisas. Então, se foi para mim, se foi possível para mim, é possível para cada um de vocês. Então, esse equilíbrio, a mulher, para que a gente seja essa mulher que a gente tanto deseja ser, debaixo da a mulher que Deus quer que sejamos, a gente precisa entender também quais são os nossos sonhos, né? Aonde é que eu quero chegar em todas as áreas da minha vida? Como que eu vou buscar esse equilíbrio em todas as áreas da minha vida? E dar um passo de cada vez, plantar uma semente a cada dia. E porque é assim que a gente vai viver os nossos sonhos, vivendo uma coisa de cada vez, no ordinário, fazendo o ordinário que precisa ser feito a cada dia, cuidar dos filhos, viver um dia de cada vez. Deus tem dito muito para mim isso, viva um dia de cada vez. Se permita, se permita. Então, nós mulheres virtuosas, nós precisamos ser intencionais em tudo que a gente faz, em tudo, sendo guiada pelo Espírito Santo,
lendo a palavra e dizendo, Senhor, o que eu preciso fazer hoje, né, para que o que é da tua vontade, aonde é que eu preciso equilibrar, o que eu preciso, o que eu estou fazendo demais, qual é o comportamento que eu estou fazendo que não te agrada, e fazendo as perguntas para Deus, que ele responde de uma forma muito clara. Então, isso é comunhão com ele. O equilíbrio, eu penso muito que vem através dessa comunhão, dessa intimidade, de estar juntinha com ele o tempo todo, colar nele e dizer assim, não, sem ti eu não consigo nada, eu não consigo ir nem ali na esquina sem o Senhor. Então, a gente é diligente em tantas coisas, né? No trabalho, alguma coisa você é boa. Então, você tem que pegar isso que você é bom e dizer, com Deus eu preciso ser igual, ou melhor do que isso, né? E aí o caminho é esse. Amém. Exatamente isso, né? E quando a gente reconhece essa dependência, de fato, nossa, eu não consigo se eu não tiver Deus, eu não consigo, porque geralmente a gente traz essa autossuficiência, ainda mais desse mundo pós-moderno, né? Que a gente está vivendo. Nossa, eu fiz esse estudo, eu fiz essa pós-graduação, eu sou assim, eu sou, mas sempre confiando na força do próprio braço, esquece de entender que ela só é se realmente ela tiver o Senhor. A gente tem que ter muita sabedoria para a gente não se perder no mundo em que a gente vive, com relação a essa dependência do Senhor. Eu vou fazer a oração, porque a Isméria não está na sala, tá? Para a gente já finalizar, porque já deu 7 horas. E é isso, nem vou abrir aqui para os pedidos por conta do tempo, tá, gente? Mas depois eu coloco lá no grupo. Então, vamos lá. Amado Deus e querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia debaixo da Tua graça, da Tua proteção, por mais um dia, Senhor, que o Senhor inicia uma semana, Deus, com esse tema, Pai, falando sobre o equilíbrio da mulher. Que essa semana seja uma semana, Deus, extraordinária, que nós possamos entender, assim como nós entendemos nesta manhã, Pai, a importância do equilíbrio. Como, ó Deus, ter esse equilíbrio, quais são os fundamentos do equilíbrio e o tanto, ó Pai amado, que isso precisa ser falado nos dias de hoje. Deus, como é difícil viver nessa terra, ó Pai. Como é difícil viver nessa terra sem o Senhor. E que o Senhor, Pai amado, coloque mais o teu amor, coloque mais, ó Deus, do Senhor nas nossas vidas. Coloque, ó Deus, essa sensibilidade, ó Deus, que é uma característica nata da mulher, para nós, ó Deus, nos dias de hoje, porque tem se perdido, ó Pai. Tem, ó Pai amado, saído da existência dos lares, ó Deus, essa essência feminina, e que o Senhor, ó Deus, venha nos construir, ó Pai, reconstruir novamente, ó Deus, com relação às nossas características que são tão belas, ó Deus, que são tão perfeitas, que são tão, ó Deus, do Senhor, e que o Senhor, ó Pai amado, realmente nos faça sentir amor, ó Deus, pelas nossas características, ó Deus, pelas nossas vulnerabilidades, Senhor, pela nossa gentileza, ó Deus, porque hoje em dia tem se perdido. Pai, abençoe, ó Deus, cada mulher desse grupo, que o Senhor venha, ó Deus, realmente trabalhar, ó Deus, na vida e nos lares de cada um. Eu não conheço, ó Deus, aprofundo como o Senhor conhece, mas o Senhor, ó Deus, sempre tem algo a revelar para nós. E que essa, ó Deus, essa parada para silenciar, ó Deus, as vozes e realmente entender qual é a tua boa voz, ó Deus, que se faça parte, ó Deus, da vida de cada um que está aqui. Porque nós só conseguimos ouvir a tua voz, ó Deus, quando nós paramos para entender a tua voz. E nesse mundo tão agitado, ó Deus, como é difícil parar, mas que o Senhor venha, ó Deus, realmente incomodar, ó Pai, incomodar de uma forma boa, ó Pai, cada mulher que está aqui, para realmente parar, para analisar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Deus, na vida de cada uma delas, para conseguir acessar esse equilíbrio que é tão maravilhoso, que é tão extraordinário, ó Deus, que só o Senhor consegue dar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu estendo essa oração também para todas as mulheres que estão lá no grupo, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, abençoá-las, ó Deus, de uma forma poderosa, ó Pai, despertá-las também, ó Deus, para estar mais perto do Senhor. Deus, nos dê um dia, nos dê uma semana extraordinária, é isso que eu te peço, ó Pai, e te agradeço, em nome de Jesus,
Amém e amém. Amém, mulheres lindas. E agora a nossa foto. Cadê as câmeras desligadas? Esse é o momento em que nós enxergamos os olhos inchados. Eu já estou no banheiro, hoje eu não vou abrir a câmera. Ah, achei que você tá malhando lá. Outra aí. Lindo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Sorria.